Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral completando 10 anos, né? E 10 anos de muita história, de muitas discussões, né? Para mais de 700 entrevistas nesses 10 anos. E a gente... nós sempre nos preocupamos em fazer um programa bem informativo e também... um programa em que as pessoas consigam formar sua própria opinião a partir dos debates que aqui acontecem ou opiniões que aqui acontecem, né? Hoje a gente está trazendo uma pauta super especial que foi objeto, ainda continua sendo objeto do jornal impresso Banqueta de Notícias, que traz a história da mineração Mor Velho, parte da história da mineração Mor Velho, no que diz respeito não só a extração do ouro e também do minério, mas também da extração do homem, né? Parafraseando o livro já escrito aqui na nossa cidade sobre isso, Mor Velho, a extração do homem. E para falar um pouco dessa matéria que é histórica, né? Que é um levantamento muito bacana que foi feito e tem sido feito também em termos de pesquisa, em nível de pesquisa, pelo jornal, eu falo que cada matéria que sai desse jornal, cada caderno que sai desse jornal ela tem a possibilidade de ser uma tese de doutorado, né? Porque são tantas fontes que tem ali para pesquisa e discussões e tal, que pode sim vir a ser um objeto de discussão maior, né? E para falar sobre isso, na primeira leva, né, vamos dizer assim, na primeira parte, nós estamos conversando com a Mariana, que é editora-chefe do Banqueta, que propôs, né, também essa perspectiva de discutir esse assunto. Mariana, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral. É um prazer te receber, né? A gente está pertinho, assim, a gente custa conversar, né? E participar, assim, das nossas próprias matérias, né? Mas eu acho que o que é mais importante do que isso é a gente entender que as histórias, elas se repetem e, às vezes, elas se repetem de forma diferente, mas que elas se repetem. E o Cultura, fazendo 10 anos, não poderia deixar de trazer uma história tão pujante, né, que sempre foi pauta do Cultura Geral. Eu acredito que uns 20% a 30% do programa foi falado, foi pautado nesse contexto também, de racismo, de violência das corporações, da formação capitalista do país e também do mundo, como que a gente trabalha tudo isso. Então, para mim é uma honra e um prazer conversar com você, para a gente entender um pouco. Nós nunca conversamos sobre isso de fonte, essas coisas. Vou conversar hoje aqui no programa, de onde veio essa ideia, por que veio essa ideia e como é que foi trazido todo esse contexto de discussão para a gente. Muito obrigado, viu? Depois dessa quase um programa de apresentação. Betão, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Nessa primeira leva de celebrando 10 anos, é uma honra para mim também estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui no seu programa, que a gente está sempre pertinho, mas nunca estive aqui. Principalmente para falar do Escavando a Verdade, que é algo que me tocou muito durante a produção das matérias, das reportagens, da pesquisa, porque fala sobre a gente, né? O Escavando a Verdade, ele nasce quando o golpe empresarial militar faz 60 anos. Só que eu não queria fazer uma matéria sobre o golpe de uma forma muito geral. Rio de Janeiro, São Paulo, que é o que a gente mais escuta falar das histórias. Eu queria falar sobre a gente, né? E aí eu cresci ouvindo minha mãe contando memórias dessa época aqui na cidade. Minha avó falava dos Padres Vermelhos. Minha mãe contava que tinha muito medo, que minha avó escondia livros, que meu avô participava do Grupo dos 11 e que tinham medo, né, dele não retornar quando ele ia nessas reuniões.
Então eu cresci com essa memória. Apesar de eu não ter vivido, eu cresci com a memória da oralidade da minha mãe contando, né? Sobre essa época. E ouvia poucas pessoas falar sobre isso. E aí, quando o golpe fez 60 anos, a gente teve a oportunidade de trazer essa pauta, mas pensando nisso, né? Pensando como que foi o golpe aqui em Nova Lima, né? E aí a gente vai em busca de fontes históricas para poder falar sobre isso com mais verdade, né? E a gente encontra um relatório, o relatório final da Comissão da Verdade de Minas Gerais. É um relatório muito extenso, é um documento muito robusto e tem um capítulo inteiro dedicado a Nova Lima. E ali a gente foi puxando as fontes que o próprio relatório fala. Ele traz, por exemplo, o livro de Ione Grossi, que você citou no início, né? Morro Velho, a extração do homem. Ele traz o livro de Ione Grossi, ele traz o livro de Tarcísio Delgado, Tatuagens da Alma, que foi um advogado também dos mineiros nessa época. Tem um artigo que fala que o livro de Tarcísio tem algumas inverdades, assim, alguns romances, alguns floreios. E Tarcísio, ele é entrevistado pela Comissão da Verdade para saber o que é verdade e o que não é. Então, a partir do relatório, ele faz um filtro daquilo que Tarcísio escreveu no livro. E a partir disso, a gente vai resgatando histórias de Nova Lima que não contam só do golpe militar, né? Porque a repressão aqui em Nova Lima, ela foi muito grande muito antes disso. A gente vai vendo que lá na década de 30 e 40, a repressão era enorme aqui, já contra comunistas, contra militantes trabalhistas. E isso se acirra muito no golpe militar, assim. Eu sinto que a cidade ficou muito silenciada depois do golpe militar. E, enfim, aí a gente foi puxando essas informações e trouxe a primeira reportagem para falar do golpe militar. E deu uma repercussão muito grande, eu acredito que deu, porque a gente está falando de Nova Lima. Fred mesmo, né, que é o diretor da TV Banqueta, ele sempre fala que conhece tudo de Nova Lima e que a parte do Escava, na verdade, ele viu que ele não conhece tanto assim. Que tem muita história enterrada, que a gente não fala. E aí a gente lança primeiro essa reportagem do golpe militar e a gente fala assim, vamos voltar, vamos dar um passo atrás? E aí a gente traz também num período pós-abolição, que já é um período pós-abolição bem pós mesmo, na década ali de 1930, que a relação dos mineiros de Morro Velho com a mineradora era ainda uma relação muito escravocrata, né? Ainda tinha profissões chamadas feitor, capataz, né? E aí a gente dá depois mais um passo atrás para falar dos povos negros escravizados, né? Que vieram, foram sequestrados e trazidos para cá para a extração do ouro. Antes disso, seriam os povos indígenas, que eu não conseguia ainda encontrar fonte séria para dizer quais povos estavam aqui, quais etnias estavam aqui, para poder fazer esse resgate ainda antecedente, né? E aí o Escava, na verdade, ele faz esse ciclo, então, né? Dos povos negros escravizados, pós-abolição e golpe militar, assim. Eu já tinha feito várias reportagens sobre os povos negros escravizados aqui da cidade, mas nunca tinha dado tanta repercussão quanto deu no Escava, na verdade. Eu acredito que o Escava, na verdade, ele traça uma linha lógica melhor e mais extensa, e aí eu acho que isso ficou mais difundido, assim, né? Porque só fazer matérias uma semana ou outra fica muito pulverizada, né? E aí com o Escava, na verdade, a gente tem essa oportunidade de fazer depois das matérias um caderno especial mesmo com esse período histórico aqui da cidade. Uma dica, talvez, Ouro Preto, você tem esses que Nova Lima, Sabará foi vila de Ouro Preto. Não, aliás, Sabará foi uma das vilas. Então, talvez Sabará tenha essa documentação sobre as etnias indígenas que aqui viveram. Uhum. O que eu penso, assim, do Escavando a Verdade? Eu penso que foi um elo de ligação entre aquilo que as pessoas viveram e aquilo que as pessoas não sabem que os pais e as pessoas viveram, sabe?
na realidade, é uma novidade que não é tão novidade, mas como tudo foi muito silenciado, então... e as pessoas, por exemplo, não contam essas histórias nas escolas, né? Eu falo que o capitalismo ele faz muito isso, né? Ele traça essa linha e ele vai não só pulverizando as coisas, individualizando as coisas, mas também vai acobertando, vai encobrindo, né? As coisas que acontecem na sociedade para que ele domine, né? Então, Amor Velho ela é papel fundamental na evolução capitalista do Ocidente, né? E as pessoas não sabem disso, né? Mas vamos dar esse passo atrás aí na história das pessoas pretas escravizadas, sequestradas e escravizadas, trazidas para cá. Como que você achou esse veio? Para depois a gente pular, porque não mudou ao longo do tempo, não mudou, né? Esse tanto, assim. Eu nem sei se eu sei te responder como que eu achei esse veio, assim. Eu tenho uma pegada... Eu gosto muito de ler sobre esses assuntos, né? Entender melhor, participar mais de movimentos sociais, estar inserida nesses espaços de discussão política nesse sentido, né? Não necessariamente de política institucional, assim, né? Partidária. Então, eu acho que acaba que quando a gente vai se inserindo muito nesses ambientes, o nosso olhar ele fica mais sensível para detectar algumas coisas. E Nova Lima é uma cidade preta. Nova Lima é uma cidade preta, não só de pessoas pretas, mas de herança preta que a gente não pode, assim, tocar às vezes, né? Às vezes nas benzedeiras que a gente tem na cidade. Se a gente passa no centro de Nova Lima, a gente vê as portas dos comércios com a espada de São Jorge, Comigo Ninguém Pode. Isso é herança negra. E a gente não fala disso aqui na cidade, né? A gente é uma cidade colonizada por ingleses, onde a gente estuda formalmente focado nisso, né? Que a gente nasce a partir de George Chalmers, a era Chalmers, e a gente tem escola com o nome dele, a gente tem ruas com o nome dele, mas a gente não tem nada sobre as pessoas negras que construíram isso daqui. E aí a ideia, né, de fazer esse retorno, quando eu pego o Escava, na verdade, desde o golpe militar, eu estou trazendo a história de trabalhadores, né? A gente teve aqui o maior sindicato do país. É uma luta deles, é uma luta de classe, é uma luta de raça, né? E aí é inevitável trazer quem eram esses povos negros, quais nações estavam aqui, de onde que eles vieram, sabe? São respostas que a gente não tem, assim, de fato, né? Mas a gente sabe da existência deles a partir do momento que você começa a perceber a cidade nesse sentido do congado, da capoeira. São coisas... Dos terreiros. São coisas pretas, assim, né? Mas onde que está a homenagem desses povos aqui? Não tem. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aí a ideia foi essa mesmo, de trazer esse resgate. Então, comecei a fazer pesquisas. Tem pouca coisa produzida sobre os povos negros aqui da cidade, mas tem alguma coisa. E aí eu achei alguns artigos. Tem um Governo dos Escravos, de Alisson Eugênio. Tem um da Andréa Casanova. Ela escreveu um livro muito fantástico também, que ela vai falar já um pouco mais pós-abolição, que chama Valdir dos Santos, o Sambista Operário, que eu acho um livro sensacional, que tem uma memória de um trabalhador da Morro Velho, que era sambista e disse que ele vivia com a caixinha de fósforo tocando samba. E aí a gente vai pegando, inclusive, as culturas populares, né? As tradições aqui da cidade, como o samba, as bandas de música, o carnaval, tudo é preto. Mas a gente não tem isso escrito em nenhum lugar, sabe? Não tem isso... uma homenagem a essas pessoas, nem que seja por nome de uma rua, uma placa, uma praça, né? Enfim... E aí, quando a gente vai entrando nisso, a gente vai descobrindo que Nova Lima realmente Nova Lima é preta. Não tem como. Não tem como, né? E aí eu fui pegando alguns artigos que trazem essa memória. Memória não, né? Que trazem pesquisas do tipo de acidente que tinha na mina,
do tipo de doença que as pessoas sofriam na época dos escravizados. Achei um artigo que fala que a maioria dos povos que estavam na mineração eram de Congo e Angola. Tem um livro que eu tenho as minhas questões com o livro, porque eu vejo que alguns trechos são racistas pela forma que foi colocado. Mas é um livro que traz algumas informações, então acho que tem que saber filtrar. Nova Lima, Raça Negra, a Raça Negra de Nova Lima, uma coisa assim. E aí ele tem um quadro no final do livro, onde tem o nome do escravizado, de quem ele era, porque a mineração, ela utilizava pessoas alugadas, né? Ela alugava pessoas, porque já na Inglaterra eles não poderiam mais comprar, né? Já estava acontecendo um movimento abolicionista lá mais forte, e ela era inglesa, mas ela estava no Brasil, então, como a lei deles lá não falavam nada de alugar, ela começou a alugar escravos, né? Pessoas. E aí, nesse quadro, ele fala, assim, o nome do escravizado, de quem que era, e no sobrenome, algumas pessoas, o sobrenome era a nação. Então, tem lá, João de Moçambique, Flávio de Benguela, Maria de Costa da Mina. E aí eu acho que isso são vestígios de onde vieram esses povos, né? Que vieram para cá. Nesse livro também traz a informação de que o registro mais antigo da Igreja do Rosário, né, da construção dela, foi um testamento de Maria Lopes dos Santos, que ela doou 20 mil réis. Ela veio da Costa da Mina, ela foi alforriada e doou 20 mil réis no testamento dela para a construção da igreja. E aí é mais um vestígio de qual país, né, vieram os povos daqui. E aí você vai ver na miscelânea mesmo de povos de África, né? Porque quando a gente fala de África, às vezes as pessoas pensam numa única África, mas a África é gigantesca. Tem várias culturas, tem várias línguas, tem várias crenças. Várias tribos, né, ainda. Né? E aí foi meio nessa pegada, assim. Mariana, por que você acha que as pessoas ainda não escrevem sobre isso? Por exemplo, nós temos várias literaturas falando dos nossos colonizadores. Pessoas que se sentem orgulhosas em falar dos nossos colonizadores. E aí, de forma nacional, né? Nova Lima é um recorte, um recorte de um Brasil pulsante e existente, né? E a gente tem aqui uma dificuldade muito grande dos intelectuais que a gente tem de escrever sobre isso, de falar sobre isso, de colocar no papel, né, a história, por exemplo, de pesquisa, por exemplo, um exemplo, não me vem um nome aqui, mas do principal mineiro que construiu, que projetou a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ir atrás dessas informações, quem projetou, quem desenhou, como é que foi, escrever isso. As pessoas querem escrever sobre os europeus que aqui vieram e construíram, sei lá, o Rego dos Carrapatos, o Rego Grande, e essas coisas não são lembradas que, tipo assim, quem foi lá bater a picareta, furar os buracos, furar túnel e tal, nós sabemos quem foi, que foram as pessoas pretas e tal, escravizadas. Por que você, ou por que não, como que você vê isso, essa falta, assim, de sensibilidade, até das pessoas assim, que se dizem defensoras desse contexto, né, social de defesa dos direitos das minorias? Essas pessoas não escrevem sobre isso, né? Elas não sei se isso não atrai, não sei se também o pensamento é colonizado também nesse sentido, porque tem essa questão também da intelectualidade ser uma coisa elitizada, né? E a pessoa traz isso ao longo da vida dela. A gente tem que ter cuidado para poder falar as coisas, para também não ferir os outros, né? Então, assim, mas as pessoas têm uma ideia de que o mundo o mundo se desenvolve a partir do eurocentrismo, né? Quando não é bem assim,
né? Bem assim? Não, não é assim. Já existia conhecimentos milenares anteriores ao processo eurocêntrico, né? de desenvolvimento das ideias. Inclusive, quem ensina agricultura e pecuária para a Europa é exatamente as pessoas pretas, escravos de África e tal, né? Como ensinaram também para os egípcios, né? Que foi aí a civilização talvez dominante do mundo um bom tempo. Então, como é que você vê essa questão assim, de ter essa dificuldade dos intelectuais escreverem sobre o povo preto? Você até chegou a comentar sobre isso, né? Da questão da mentalidade ser ainda colonizada. Eu sinto isso muito aqui na cidade de Nova Lima. Eu sinto ela ainda muito interiorana, assim, sabe? A gente tem pessoas aqui incríveis, artistas, escritores, que também não conseguem espaço na cidade. Elas vão buscar fora, a maioria delas. Aqui na cidade a gente encontra espaço quando o seu sobrenome diz de onde você vem e quando você já participa de certos grupos políticos de cartas marcadas, né? Fora isso, você não consegue ascender seu trabalho na cidade. É impressionante, assim. E aí muitas pessoas que são muito boas vão para fora buscar isso, né? E aí a gente vai lá e faz matéria sobre, né? Às vezes foi lá para São Paulo, foi para Belo Horizonte, olha, ascendeu, foi para o Rio de Janeiro. Porque aqui não é solo fértil para isso permanecer aqui, sabe? Mas eu vejo muito dentro da cidade, dentro desses grupos mais dominantes, uma mentalidade muito colonizada mesmo, assim, né? Quando a gente escreveu Escava na Verdade, teve gente que me perguntou assim, aquela matéria lá que fala mal dos ingleses? Eu não estou falando mal dos ingleses. Eu estou trazendo uma outra perspectiva sobre uma história que é contada aqui na cidade. Uma perspectiva que não é contada nunca, né? E isso incomoda. Isso incomoda muito, Betão. A gente às vezes acha que não, às vezes até mesmo eu acho que o que eu vou escrever no jornal não vai, sabe, dar repercussão ou alguma coisa assim, mas essas coisas incomodam muito, né? E trazer essa outra perspectiva incomoda muito porque abre também olhares. E aí numa cidade em que a gente é silenciado, porque eu vejo esse silenciamento muito forte aqui no município, que se a gente for parar para pensar, a história da luta política dos mineiros na cidade e o que a gente está, da forma política que estamos hoje, sem oposição, sem nada, é uma cidade silenciada. Então, assim, como que a gente vai suscitar isso aqui dentro? Aqui não é território fértil para isso, para esse tipo de discussão, sabe? E trazer isso à tona é complicado. E você fica sozinho muitas vezes, né? E aí vem saúde mental, vem várias coisas, né? Quando você tá sozinho nesse tipo de luta, nesse tipo de movimentação. Eu fiquei pensando muito quando você estava falando sobre o perigo da história única. Não sei se você já viu um TEDx que fala sobre isso, da Chimamanda Adichie. E ela fala, ela é uma mulher nigeriana, e ela fala que ela só ouviu a vida inteira uma única história sobre a África. Ela lia nos livros, ela falava que ela desenhava quando ela era pequena, os desenhos dela eram boneco de neve, era maçã, torta de maçã. Porque o que ela estava vendo todas as vezes eram desenhos estadunidenses. Aí ela, depois, quando ela cresce, ela para pensar, por que eu desenhava boneco de neve? Eu já desenhei boneco de neve, eu nunca vi a neve. Por que eu desenho isso? Porque há uma indústria também cultural por trás disso. Né? Pesadíssima. Ela fala, minha cidade tem manga, eu nunca desenhei manga. Eu nunca comi uma torta de maçã. Eu nunca vi a neve, porque lá sempre... Eu nunca fiquei preocupada com o tempo, porque lá sempre foi sol. E aí a gente vai vendo que a nossa mentalidade, ela vai sendo construída também por esses outros artifícios, que às vezes a gente nem vê, sabe? Então, mudar essa mentalidade é muito difícil. Só fazendo um recorte no que você está falando, não perde o time que você estava no seu raciocínio, não. Mas esse recorte é importante, porque nós tínhamos o dia do Saci Pererê. Eu falo isso aqui constantemente. Virou o dia das bruxas. E como é que isso foi sendo introduzido?
Eu, na minha época de escola, ainda tinha Semana do Folclore Nacional. Então, a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, e assim, tinha outros personagens. Mas o dia do Saci Pererê era o último dia da semana escolar, que era na sexta-feira. E a gente fazia as brincadeiras e tal. Mas, nesse intervalo, começaram a se colocar no dia do Saci Pererê o dia das bruxas também. Lá atrás, na década de 80 e tal, 70, 80 ali, colocando os dias das bruxas, aquela coisa toda e tal. E isso, o negócio vai entrando devagarinho, sabe? Então, hoje, por exemplo, você não tem mais... Ninguém nem fala... nem sei se as crianças sabem qual é o dia do Saci Pererê. Se sabe quem é o Saci Pererê, sabe? Mas o dia das bruxas, a semana do dia das bruxas, todo mundo prepara e tal. E a gente não tem bruxa aqui no Brasil, não é uma cultura, né? As bruxas é do leste europeu, é uma outra cultura. Então, assim, já tomou conta, sabe? Assim, colonizou já também esse tipo. E essas coisas são gradativas e as pessoas não percebem. Quando né? se assusta, já foi. Então, quando as pessoas não sabem, por exemplo, o que é o Rego Grande, o que é o teatro municipal, a história do teatro municipal, o que é a igreja, o que é Aleijadinho, com aquele altar maravilhoso que tem lá. As pessoas não sabem o que é isso. Por que elas não sabem? Porque elas são condicionadas a não pensar sobre isso. Né? É engraçado você comentar sobre isso, porque foi ontem, eu estava conversando com minha mãe e ela comentou justamente sobre essa questão do Dia das Bruxas, né? Que aí vira Halloween. A gente tem quadrilha, que é muito forte aqui na cidade, e hoje em dia as festas nas escolas não é mais quadrilha, é festa country. Sim. Então, assim, as coisas vão se perdendo, as tradições vão se perdendo. Muito rápido, muito E eu rápido. acho interessante o seguinte, as quadrilhas são na escola para os alunos, para aproximar os pais, mas tem que ter bebida. Tem que ter cerveja, senão o pai não vai. Preocupante. Mas isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, não é um tom de crítica, não, é só uma reflexão, né? A gente precisa pensar também o que a gente está fazendo com as crianças, sabe? Porque está todo mundo falando de celular, está todo mundo falando isso, mas essas construções, não só aqui em Nova Lima, mas em Belo Horizonte e nos outros lugares também, lá vem acontecendo. Sim. Né? Então, por exemplo, por que virou festa country? O que está ligado à festa sertaneja? Me fala o que está ligado. E a gente acabou a cidade acabou de colocar aí no calendário oficial da cidade o dia do sertanejo, da cultura sertaneja. Sim, ótimo. Se for a cultura sertaneja, que também vai valorizar as pessoas que são sertanejas mesmo, ok, tudo bem, sem problema. E o que eu digo é o seguinte, o sertanejo... Mas qual que é a ligação de Nova Lima com a cultura sertaneja? Não, eu até acho que tem muita coisa de cavalgada em Nova Lima. Nova Lima tem uma cultura de cavalo muito forte, com as cavalgadas. Mas a festa do cavalo, ela foi perdendo tradição também. Exatamente. Talvez é uma migração, sabe? Porque eu acho que essas coisas culturais também, e virou um bate-papo o programa, né? Eu acho que essas coisas culturais também, ela tem essa coisa de migrar. Tipo, se você perdeu em algum ponto, porque aqui tem essa questão da cultura também, tentar sobreviver de alguma forma, sabe? E como os terreiros sempre fizeram, como o congado fica minguando aí, mas não deixa de sair. As escolas de samba ficam um tempo sem ter, mas volta, porque tem um apelo cultural então, para que a coisa aconteça. E eu acho que essa ideia também parte muito daí, porque tem muita gente que ficou, ainda tem heranças ainda do sertanejo mesmo, daquela coisa não do sertão grosso do Brasil, mas assim, da roça, sabe? Só que a indústria cultural, Teodoro Adorno já falava isso, né? Eles fizeram uma coisa maravilhosa, a indústria cultural. Eles pegaram assim, uma cultura de massa violenta, que é o sertanejo, né? E transformou nisso que está aí, que não tem nada, para mim, nunca teve nada de sertanejo nisso, nem de Chitãozinho Chororó, nem de, nada, né? Quem conhece sertanejo mesmo, quem faz sertanejo mesmo é o Miss Sater, Renato Teixeira, do Lobo, da Viola. Aí sim, aí você está falando de cultura sertaneja mesmo. Agora, o que está rolando aí é cultura de massa pura. Então, tipo assim, pega 3 frases, 4 frases da música, repete e fica por isso mesmo. Mas nenhuma crítica, eu acho que todo mundo tem seu espaço. É muito difícil desconstruir isso, né, num processo cultural. E a gente tem que ficar atento. Então, aquilo que a gente está produzindo
vai ser o nosso reflexo no futuro. Então é isso esse recorte que eu queria fazer. Sim. Aí então, retornando ao meu pensamento anterior... Por isso que não podia perder, né? Quando eu estava falando do perigo das histórias únicas, né, de Chimamanda Adichie, ela vai falando muito isso, né? Aí ela cresce e vai para os Estados Unidos para poder estudar. E quando ela encontra uma colega de alojamento dela, a colega pergunta para ela: uai, você fala inglês? Você sabe usar um fogão? Porque as pessoas têm uma única história de África, que é de fome, que é de miséria. Mas a África é riquíssima. E eu acho que a gente tem uma história única de Nova Lima, que é dos ingleses. A gente só tem essa única história. Só que Nova Lima é riquíssima e ela tem várias outras histórias. E eu acho que o Escava, na verdade, ele vem justamente para trazer, para quebrar esse mito, porque é um mito, e trazer outras perspectivas de histórias. E eu acho que isso pode, inclusive, estimular outras pessoas também a fazerem pesquisas a partir do Escavando a Verdade, ou fora dele, fora desse contexto. Mas, assim, tem muita coisa que ainda dá para a gente pesquisar e para a gente produzir. Mas eu acho que enquanto, principalmente sendo um jornal com uma distribuição pela cidade, quebrar esse mito dessa história única de que Nova Lima é inglesa, sabe? Eu acho isso primordial para a gente, inclusive, compreender a riqueza que nós temos. Eu não estou falando mal de inglês no Escavando a Verdade, estou trazendo uma outra perspectiva. E tem coisas que aconteceram na história que são duras mesmo. Escravidão foi dura, mas ela aconteceu, né? Aqui na cidade, principalmente pela mão inglesa. Eu não posso deixar de falar isso. E isso não é falar mal, isso é contar uma verdade que aconteceu, né? E aí, o que a gente vai fazer com isso? O que as pessoas, né? Até que teve uma... Eu fui convidada para participar de uma apresentação para os alunos lá de São Tomás. E o retorno que os alunos tiveram foi maravilhoso, que eu acho que casa até com o que você falou no início, de ser um elo de ligação para as pessoas que não viveram isso. Então, ver adolescentes de 15 anos, 16 anos, dentro da sala de aula, fazendo esse retorno do Escavando a Verdade. Teve um rapaz até na escola que fez um link entre o Escavando a Verdade e, na época, estava rolando a PPP da educação, e ele fez esse link de luta política, da falta, da ausência do movimento político em relação aos professores que estavam reivindicando. Até teve uma reivindicação na porta da Câmara, mas minguada, né? Quando a gente para pensar o que Nova Lima conseguia movimentar, era muito, né? Eu sei que o contexto político é outro. O sindicato, ele pegava muita gente, pegava pessoas de Raposos também, de outras cidades assim, vizinhas, mas politicamente a cidade está muito morta mesmo. E ver as crianças, né, do São Tomás trazendo esse retorno da matéria, eu achei fantástico, assim, porque são pessoas que talvez não teriam acesso, né? Acesso a essa história, né? Porque eu comecei Escavando a Verdade a partir da memória da minha mãe, que foi que me instigou. Mas e aí? Sabe, meu filho não vai ter essa memória da minha mãe, né? É claro que aí a gente vai contando, mas assim, as coisas vão se perdendo, né? Os mais velhos vão morrendo e a gente vai perdendo a nossa própria história. A gente não sabe falar da gente mesmo, sabe? E é por isso que me incomoda essa questão das pessoas não escreverem sobre isso. Não que eu não possa, mas essas pessoas, os intelectuais que já têm isso como instrumento, poderiam muito bem escrever. Fica aí uma dica legal para que as pessoas possam escrever. Bom, deixa eu fazer um intervalo, fazer o primeiro intervalo aqui. De um minutinho a gente volta aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática.
Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. 10 anos de Cultura Geral, né? Edições históricas aqui. Mariana, a gente está falando do Escavando a Verdade, dessa matéria tão importante que tem sido trabalhada nos cadernos da Jornal Banqueta de Notícias. E eu queria puxar aqui um gancho sobre os mineiros, né? Como que isso te tocou? Sua família também tem uma ligação, né? Com a luta desses operários. Sua família é portuguesa? A família Lacerda é. Portuguesa, né? E como que essa família entra nessa luta aí? Porque tem uma história nesse sentido aí, tudo, como meu pai também, por exemplo, foi... Você falou do Grupo dos 11, né? O Grupo dos 11... era um grupo revolucionário. Me parece que isso acontece na época de João Goulart, né? Isso. E cria esse Grupo dos 11, e cada lugar tinha esse Grupo dos 11, e aqui tinha as pessoas que apoiavam o militarismo, que ficavam indicando. Tinha pessoas que usavam faixa, assim, né? Igual os nazistas, né? Usava faixa aqui, e como se fosse um entregador mesmo, né? E indicava quem era, quem não era e tal, e a polícia entrava na casa das pessoas. Então, é muita história, assim, que a gente tem ainda para descobrir, né? Mas, assim, você foi para o São Tomás de Aquino, uma escola pública, uma escola privada. Mas como é que você vê a importância dessas coisas serem contadas nas escolas públicas, assim, para que as crianças entendam, né? Essa questão do preconceito, a questão da luta de classe, essas coisas assim. Porque a política mudou realmente, ela é um outro viés, tem um outro contexto, né? Não tem um contexto mais de mobilização muito ligado à rebelião das massas, né? Hoje você não tem mais a rebelião das massas, você não tem mais esse sentido mais de discussão de massa. Como diz Teodoro Adorno, essas massas hoje estão dentro do processo de indústria cultural. Você falou muitas coisas. Muitas coisas. Em relação aos mineiros, né, que você citou, me toca muito, assim. Tem um documentário até que eu assisti chorando, que conta a história, traz alguns mineiros de Nova Lima e de Raposos, chama Tantos e Quantos, os mineiros de Morro Teve aqui Velho. No programa quem produziu, Tádzio. Isso mesmo. É sensacional o documentário, né? Mas toca muita gente porque fala da nossa história, né? Meus dois avós trabalharam na Morro Velho, meu avô que participou do Grupo dos 11. Eu não sei nem te dizer ao certo quanto tempo, se foi isso mesmo, se ele ia numa reunião ou outra, porque isso nem minha mãe sabe informar. Mas as reuniões aconteciam assim.
não tinha local certo, não. Então, às vezes, acontecia aqui, acontecia em Raposa, acontecia em Morro Vermelho, acontecia em Caeté. Ela era itinerante. Meu pai, acho que participou também. Ou ele foi simpatizante, uma coisa nesse sentido. Eu também não sei se dizer meu avô, o vínculo disso que ele tinha. E eu acho que o grupo dos 11 era ligado mais a Brizola. Acho que foi Brizola que instigou o nascimento do grupo dos 11. Mas estava ligado ali a Jango e tal. E aí meu avô, por parte de pai, né, da família, lá, meu avô é Caldas, né? Ele aparentemente participava dessas coisas, ele era mineiro de Morro Velho, mas ele não ficava no subsolo. E já o meu avô paterno, ele era mineiro de subsolo mesmo, ficou mais de 10 anos, tinha silicose e fazia as perfurações, né, para colocar as dinamites na mina. Isso tudo me toca muito, porque fala sobre a minha própria história, que eu nem sei contar direito, sabe? Porque, às vezes, eu pergunto, meu pai e minha mãe, eles sabem até certo ponto, porque não era falado dentro de casa isso, né? Recentemente, inclusive, eu descobri que minha avó, por parte de pai, ela é de Itabirito, a família dela participava do Congado, meus bisavós eram rei e rainha Congo. Eu descobri isso agora, com 33 anos de idade. Sabe, a gente não tem hábito nem de conversar sobre a nossa história da nossa família com os nossos mais velhos. E os nossos mais velhos são mais silenciados do que a minha geração. Então, assim, a gente não sabe falar sobre a gente mesmo, assim. Se eu não sei falar sobre minha própria família, quem dirá sobre a minha cidade, sabe? E isso tudo me tocou muito. Acho que a parte que mais me choca nesse período já pós-abolição as memórias do Valdir dos Santos, que eu comentei aqui do livro de Andréa Casanova, porque ele fala sobre recolher resto de operário no saco. Recolher seu amigo que estava ali perfurando com você, porque morreu de fogo falhado, né? Por isso veio a expressão, foi pro saco. Foi pro saco. Essa. E isso é muito duro, né? Seu Valdir começa a trabalhar ali na Morro Velho com 14, 15 anos. Quando eu penso na minha pré-adolescência de 14, 15 anos, imagina eu com 14, 15 anos furando pedra. Isso é fora da minha realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito próxima de mim. Porque fala sobre meus antepassados. Tem uma geração só. Uma geração só. Isso me toca muito, assim. Quando eu vejo o que eles passavam debaixo da mina, com capanga ameaçando, não podia descansar. Aí vem a expressão do sambado, que ele sua tanto e ele perde tanto líquido dentro da mina que ele sai sambando, né? Ele sai com espasmos. E aí tem a expressão do sambado. E às vezes era ridicularizado, lá, não aguentou, sabe? Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. E aí a gente vai vendo as relações escravocratas, igual eu comentei, né? Tinha um capataz, aí tem o feitor, aí tem o capitão. Geralmente o capitão, que era o responsável, era mais o inglês. Aí vem o encarregado eram europeus, italianos, espanhóis. Aí vem o feitor, né? Que estava ali na mesma base do cara que estava carregando a pá, mas estava sob a chibata também do capitão, né? E é uma relação hierárquica muito forte. Isso me tocou demais, assim, sobre a questão, né, de falar para as escolas particulares, para escolas públicas. Eu deixo até aqui o convite, qualquer escola da cidade que quiser convidar o Jornal Banqueta para a gente poder conversar sobre essas coisas dentro de sala de aula. É só falar com a gente, que a gente é, assim, super aberto, porque a gente tem que disseminar essas informações, né? E eu acho que a escola, né, é esse ambiente de disseminação. Para a escola pública, eu acho que seria primordial, porque o nosso povo, que é o nosso povo trabalhador, a gente não tem nem autoestima. E se a gente parar para pensar na luta política do povo mineiro aqui da cidade, isso é motivo da gente recuperar, inclusive, nossa autoestima. Porque o povo
com todo perdão da palavra, mas o povo foi muito foda, né? Por tudo que sofreu dentro da mina. Ainda assim, realizava grandes tradições como o carnaval. A gente trouxe recentemente um projeto meu e de Pedro Lisboa, que é da Charanga do Vila, né? É gestor da Charanga, chamado Museu do Carnaval, que é essa pesquisa para falar dessa festa tão importante na cidade, tão tradicional na cidade, que está diretamente associada ao povo trabalhador, aos mineiros e ao povo negro, a partir das bandas de música, das corporações, né? E aí, enfim, eu perdi meu raciocínio, Betão. Não, você está falando das escolas, né? Você estava falando das escolas, a importância que é falar nas escolas. E a gente ainda não recebeu nenhum convite para poder falar sobre isso em escola pública. Mas eu acho que é primordial. Eu lembrei meu raciocínio agora. É primordial porque a gente precisa de recuperar a autoestima do nosso povo, né? E principalmente pensando que escola pública são as pessoas mais periféricas, que têm vulnerabilidades sociais maiores, é primordial a gente estar dentro desses espaços. É bom lembrar também para quem está em casa que o Escava na Verdade ele não é só impresso, né? Ele também é uma série audiovisual que está disponível no YouTube da TV Banqueta. E tem, no Instagram acho que, também, né? No Instagram também. E acho que tem uns 4 episódios. Tem mais episódios para ser editados, mas já é um começo, assim, também, inclusive, para o pessoal mais jovem, que não está muito ali na leitura, às vezes é uma opção de sala de aula de assistir um episódio. Sim, né? Eu acho que a tecnologia tem que acompanhar para isso também, né? Para essas nuances também, né, que acontecem na vida social da gente. Quem te ajudou nesse projeto? Olha, aqui toda a equipe, né? Sim. Ali atrás, Jessé editava as coisas para mim na questão do audiovisual. Nicolas fez as filmagens. Ele fez as artes do Escavando a Verdade, pensando no projeto audiovisual. Lá em cima, a Helena foi peça principal também. Ajudou a gente muito na questão de pesquisas, de encontrar fontes, e de bater papo, né? Inclusive para a gente ter perspectiva sobre aquilo que a gente vai escrever. E Fred é um grande parceiro, né? De fomentar isso. Porque a gente fez foi uma matéria por edição. E deu tanta repercussão que a gente resolveu fazer um caderno juntando essas 3 matérias num único caderno, que virou esse caderno histórico, né? Que é pedagógico, Sim. né? E isso não seria possível se Fred não fosse um grande parceiro também, né? Uhum. Então, todo mundo aqui do jornal tem um dedo das pessoas no caderno Escava na Verdade. Dentro dessa perspectiva, assim, tanto de jornalismo quanto de busca, né, interior, busca espiritual, essa identificação com o metafísico também, fomenta toda essa busca também, né? E dentro dessas culturas que você andou pesquisando, do povo preto, dos trabalhadores e tal, quais foram as que mais mexeram com você, assim, intrinsecamente, no sentido de trazer para você também uma identidade e um pertencimento? Qual cultura? Você tem o congado, tem o terreiro, tem o samba, tem a escola de samba. Inclusive, tem o livro da Ione Grossi, ela fala que, em relação às religiões que tinham aqui na cidade, ela fala que eu acho que a 2ª ou a 3ª maior da cidade eram espíritas e de macumba, no específico muito, né? E a gente vê como é que era forte aqui na cidade essas questões. O congado, eu acabei de falar com você, né? Que eu descobri que a família da minha avó, ela tem relação, né? Meus bisavós têm relação com o congado lá de Itabirito, de Acuruí, que é uma cidadezinha. E aí a gente, durante o Escava na Verdade, eu vi uma foto de 1868, né? Tá disponível na internet, tá no jornal também, que mostra provavelmente o primeiro registro do congado daqui da cidade, em frente à Casa Grande, né? Uhum. Não sei dizer de que nação, quais eram aqueles povos, mas existe esse registro e o congado está aí vivo até hoje, a trancos e barrancos. Porque aqui na cidade a gente ainda
não sabe de forma do poder público mesmo, né? A gente não sabe cuidar das culturas populares da cidade. As bandas de música são muito fortes também, e isso tem relação com a mineradora, por causa que a primeira banda de música surge na mineração, né, na São João del Rei, que é a Leira Progressista, e a partir disso surgem as bandas que nós temos até hoje, aqui na cidade, que é Sagrado Coração de Jesus, que nasce 8 anos depois da abolição, e a União Operária, que tem esse nome muito simbólico. Uhum. Eu acho que das culturas que eu cito, né, durante o Escava na Verdade, porque o Escava na Verdade ele continua até hoje, né? Uhum. De formas diferentes. Mas das culturas que eu trouxe, eu acho que o congado e as bandas são coisas que me tocam, assim, né? Eu acho que é isso. Eu gostaria de descobrir mais sobre terreiros da cidade, sabe? Mas ainda não tive essa luz aí para poder desvendar. Ainda tem essa coisa assim, do medo, fica escondido, aquela coisa toda, né? Que é uma dificuldade que todos nós temos, né? Assim, de expressar na medida daquilo que a gente precisa mostrar para as pessoas, que isso não tem problema, não tem... se você se sente bem, se você se sente aliviado, se aquilo ali também é um local... A gente estava conversando isso muito, né? Esses espaços são locais de cura. O terreiro a banda de música o congado porque é onde... Capoeira. É capoeira, porque são onde as pessoas se extravasam, né? O sentido da opressão, o sentido do medo. Extravasa, Betão, e também se reconecta com a capoeira, por exemplo, né? O terreiro, essas coisas... É uma pequena África ali de novo. Sim. Né? Então sim. se reconecta com esse lugar que foi perdido, né? Sim. Na capoeira tem uma música que fala do banzo. O banzo é uma doença da saudade. Sim. Né? Morre de tristeza, de sim. saudade daquela terra. E quando você está dentro de uma roda de capoeira, você se reconecta com coisas ali que você nem entende, né? Porque é muito forte. E faz essa cura mesmo, né? De reconexão. O terreiro, a própria hierarquia do terreiro, né? Não no sentido pejorativo da palavra hierarquia, mas da dinâmica das coisas ali, de ter uma mãe, de ter os filhos, né? É uma nova família, né? Que foi perdida nesse processo de tráfico negreiro, sim. né? Então, são lugares, com certeza, de cura muito forte. Sem sombra de dúvida. Inclusive, aquela muda da árvore, o butu... Baobá? Baobá, desculpa. Butu é filosofia. Filosofia. Mas o baobá, eu acho que na hora que eu estava vendo até um TikTok, alguma coisa assim, mostrando como que quando você abraça uma árvore, criança tem muito isso de abraçar a árvore, né? Então siga as crianças que vai dar tudo certo, né? Você se reconecta com aquele processo natural, então você recebe aquela circulação, vamos dizer assim, de energia, de plasma que fica ali da árvore, e você devolve para ela também. É meio que uma simbiose ali, sabe? Então, eu lembrei disso quando o baobá, quando falou, então, assim, na hora que tiver, né, essa árvore frondosa, vamos dizer assim... E ela tá aí, né? Ela tem que ser plantada ainda. Pois e ela o tamanho que eu vi lá, que o biólogo me mostrou, nossa senhora, é um lugar, vai ter que ser um lugar, né? Mas é simbólico demais, né? Simbólico demais. Baobá é uma árvore, gente, que o terreiro de Pai Benedito ganhou de presente, né? Uma árvore nativa que me parece, não lembro quantas pessoas, mas umas 10 pessoas. Para você abraçar a árvore, precisa de umas 10 pessoas, né? Na hora que ela estiver madura mesmo, frondosa. E ela dura milênios, né? Milênios. Ela tem uma simbologia muito forte com essa questão da ancestralidade, né? A raiz tem um significado, o tronco tem um significado, os galhos têm significados. É bom que as pessoas entendam que Nova Lima é um berço de culturas, e culturas pujantes, como a cultura africana, que traz para todos nós, né? Obviamente que não é a única. Nós temos, por exemplo, um corredor de Art Deco, nós temos
as arquiteturas, né? Temos Aleijadinho nas igrejas e tal, temos o Teatro Manuel Francis de Lima, com na época já uma construção mais moderna, mas precisa falar também, né, das coisas que as pessoas pretas ali construíram em nossa cidade, né? Por exemplo, a banqueta que foi construída por eles, as histórias, né, das igrejas, a Igreja do Rosário, do Zigue-Zague, do linguajar, da cultura negra com as gírias e etc. Tem tanta coisa para ser escrita e falada, né, sobre a cultura afro-brasileira, a cultura africana, aliás, que a gente passa batido. E eu acho que o Escavando a Verdade trouxe tudo isso. E eu queria abrir 2025, já nessas comemorações de 10 anos do Cultura Geral, falando sobre essas coisas também, que é muito importante para todos nós, que traz esse pertencimento. E o Cultura Geral nasce com a minha ideia de produção, de apresentação e de pesquisa, e obviamente que isso está dentro daquilo que a gente discute, né, Mariana? Maravilhoso estar aqui, viu, Betão? Eu fico muito feliz mesmo, né? 10 anos de programa. Você é uma pessoa que sempre esteve envolvido também na cultura popular, fortalecendo isso e trazendo o Escavando a Verdade para esse momento de celebração. Eu acho que é incrível, né? Uma forma também de disseminar mais ainda esse trabalho que não pode ficar só aqui, tem que ir para fora. Isso, exatamente. Inclusive, as escolas de fora que quiserem também, você vai, né? Raposos, Riacima, Belo Horizonte. Raposos também tem uma história fantástica, né? Pois é, está tudo interligado. Tá. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, esse programa que, né, completa 10 anos esse ano, dia 15 de julho de 2025, 10 anos. E a gente está fazendo essa série de entrevistas assim para que a gente possa comemorar isso no dia 15 com muita alegria e com muito amor no coração, rebuscando e remontando também a minha história, a história da nossa cidade, a história da cultura nacional e também a história das pessoas que por aqui passaram, não só em Nova Lima, mas do Brasil inteiro. Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, Betão. Eu agradeço todo mundo que está em casa também por ter parado para assistir a gente um pouquinho e conhecer a nossa história, né? Que isso é muito importante. É isso aí. Um beijo no coração de todos. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Nós vamos ter uma segunda parte do Escavando a Verdade. E aí é surpresa, tá? Para a gente continuar contando essas histórias aqui. Beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.